Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Durante 2 ou 3 semanas iremos ficar sem a Regina, que está em viagem. Mas nós conseguimos fazer, não é? O programa. Mais uma vez ao telespectador. O nosso programa talvez não vá ao ar na hora desejada por todos. Mas agora, a partir de uns 2 meses atrás, quem quiser acesse o site da Rede Vida e pode nos ver todos os programas. Todos os programas Páginas Difíceis ficam lá gravados ao vivo no site da Rede Vida. E assim o telespectador pode assistir no site a hora que ele desejar. Ficou melhor, não é? Ficou melhor. Porque o programa é muito bem assistido. Não só aqui em São Paulo, mas eu estive no Nordeste agora, venho da Paraíba, e fiquei impressionado com o número de telespectadores que existe no sertão e na Paraíba inteira. Pois é, a Rede Vida pega bem no interior do Brasil. Os nossos programas são popularíssimos lá. E acredito que esteja fazendo muito bem aos telespectadores, não é? Certo? Certamente. Fiquei impressionado como a gente é mais conhecida do que os prefeitos das respectivas cidades. Tá bem. Então, olhem, nós estávamos vendo aqui o famoso discurso parabólico. Perdão. Estávamos vendo o discurso escatológico ou apocalíptico de Jesus. É o último discurso dos 5 em São Mateus. Embora o Ailton me tenha dito antes do início deste programa que já tínhamos avançado até o versículo 17, 16, eu quero fazer um apanhado geral, se o telespectador tem a Bíblia em mão e provavelmente uma folha de papel e um lápis ou uma caneta. Assim poderíamos dividir melhor este discurso aqui. Ele se inicia com a saída de Jesus e os seus discípulos do Templo de Jerusalém. É uma saída solene. Jesus nunca mais pisará no Templo de Jerusalém depois de ter encerrado aquela controvérsia terrível e condenação dos escribas e letrados do capítulo anterior. 23. Agora, Jesus vê o templo de fora. Os seus discípulos, no texto, parece que não aprenderam a lição. Vede, mestre, que maravilha de construção! Vedes isto? Pois eu vos digo, de tudo isso não restará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Os discípulos, assustadíssimos, então fazem a pergunta do versículo 4. Leia, por favor. É a pergunta inicial do versículo 4. A pergunta inicial? Leia o versículo 4, é a pergunta. Jesus respondeu: atenção, atenção, para que ninguém vos engane. Não. Esse você está lendo o versículo 4? Sim. Então desculpe, é o versículo 3º. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo: dize-nos quando vai ser isso, e qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos. Vejam, diante da resposta de Jesus, não vai ficar pedra sobre pedra, os discípulos fazem 2 perguntas. São 2? 2 perguntas. Repita, né? Somente as 2 perguntas. No versículo? Versículo 3. Isto. Tome nota. Quando vai ser isso? Quando vai ser isso? Isto é, quando o templo vai ficar reduzido a um montão de pedras. Destruição de Jerusalém. Segunda pergunta. E qual o sinal da tua vinda? Segunda pergunta diz respeito à parousia, isto é, o final dos tempos. 2 finais.
o final de Jerusalém, e o segundo final, o final de todos os tempos. E o final de Jerusalém preanuncia, de alguma maneira, o final de todos os tempos. Porque o final de Jerusalém foi um final, um grande final para o judaísmo. O templo está demolido até os dias de hoje e nunca mais foi reconstruído. Bem, agora vem a resposta de Jesus. O telespectador vai perceber que Jesus não responde imediatamente a nenhuma dessas perguntas. Nos versículos 6 a 14 do texto, 6 a 14, ele fala do final geral, isto é, do fim do mundo. Mas antes de falar do fim do mundo, no versículo 5, ele, pela primeira vez, em 3 vezes, irá falar dos falsos mestres, dos falsos profetas. Leia o versículo 5. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Muitos virão em meu nome e dirão, o Cristo sou eu. E é interessante notar que diversos messias ou falsos messias apareceram na Judéia ou na Palestina durante a segunda metade do 1º século. Nós conhecemos alguns nomes de falsos messias. No início do 2º século, ainda houve um Bar Coqueba, que por Rabi Akiba foi designado Messias. E foram eliminados sistematicamente pelos romanos. Agora aqui se trata de falsos profetas, isto é, de cristãos, profetas itinerantes, que não se sabe bem porquê, num determinado momento se fizeram ou queriam fazer-se passar por Cristos. Provavelmente realizavam milagres e, atraídos eles próprios pela própria fama, ou mergulhados, afogados na própria fama, começaram a se auto-intitular Messias. O Cristo sou eu. Daí esta primeira advertência, que não vão atrás desses falsos profetas. Agora segue o bloco que eu mencionei, 6 a 14, o fim de todas as coisas. Vamos ler. Leia devagar e eu faço algumas intervenções oportunas. Leia o versículo 6. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras, cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Guerras e confrontos de povos sempre existiram na história. E por isso mesmo, Jesus, neste discurso, diz, não é ainda o fim. Mas existe uma característica. Essas guerras e essas conflagrações universais de todos os tempos nos dizem o quê? O inacabado. Nós estamos vivendo o tempo do inacabado. Cada guerra que estoura no passado e no presente é para nós um sinal de que não é ainda a parousia. Quando vier o fim, desaparecerão as guerras, as conflagrações e os desentendimentos entre os povos. Há tempo ainda, antes do intervalo? Então leia o próximo versículo. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremoto em todos os lugares. A conflagração, a guerra, o texto apocalíptico colocado na boca de Jesus acrescenta fome e terremotos. Também no século I houve tudo isto. No século I houve muitas guerras, por exemplo, na Espanha e na Britânia, atual Inglaterra, para citar apenas localidades do Império Romano. Houve fome
no tempo do imperador Cláudio. Houve terremotos na Ásia Menor, e estas coisas sempre existiram e até hoje. Temos não só guerras, mas temos fome e temos terremoto também. Que é isto? Sinal de que ainda vivemos o provisório, o não pronto, o inacabado. Tudo isso será o princípio das dores. Tudo isso é o princípio das dores, não é o fim, mas nós nos encaminhamos para o fim da história, segundo Mateus, não tranquilamente, mas de maneira agitada e mesmo, poderíamos dizer, de maneira trágica. A história não caminha. Bem, nós todos somos responsáveis, ou melhor, todos somos lúcidos com relação a isto. Há poucos dias atrás, nós celebramos aí o 10º aniversário da queda das Torres Gêmeas, Sim. lá de Nova York. Quer uma coisa pior do que isso? Isso é uma guerra. Não é? Não é o fim. Ainda não é o fim. Mas não vivemos dias felizes. Vamos fazer o intervalo e voltamos. Estamos de volta ao nosso segundo bloco. Eu quero crer que esteja sendo sistemático e claro, como também didático, ao nosso telespectador. Certamente. Não é? E então continue a leitura daquele bloco que fala do fim, do último fim. Então nós vamos a partir do versículo 9, correto? Isto. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão. E sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Bem, agora, neste versículo que você leu, é o versículo 9. Nono. Nono. Pois é. Neste versículo entra a comunidade na história da conflagração ou das guerras mundiais. Qual vai ser o papel da comunidade? O que vai acontecer com a comunidade? O que vai acontecer com a história é o que estamos assistindo. E é interessante que esses mesmos sinais, São Gregório, o Papa, já os via na Roma do século VI. Mas, como eu disse, eles indicam para todas as gerações, nós só vivemos uma geração, não é? Para cada geração, esses sinais são o indício do não término, do inacabado. Agora, a comunidade, durante esse tempo, a comunidade de Mateus, os cristãos, vão ter uma vida feliz? Você leia de novo o 9. Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão. E sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Isso é o que acontecia com a comunidade de Mateus, fechando-se ou se despedindo do judaísmo, abrindo-se para o mundo e recebendo do mundo uma condenação também. E não só condenação, como eliminação de alguns membros. A comunidade também sofre nesses últimos tempos. Bem, isto não vale apenas para a comunidade de Mateus, isto vale para todas as comunidades e para a nossa também. É verdade, no Brasil, nós nunca tivemos assim uma direta perseguição religiosa. Isto não, mas em outros países sim. E atualmente, não me refiro à Idade Média, não. Olhem, nos países muçulmanos, se alguém se converter ao cristianismo, perde a cabeça. Perde emprego. Isso é o de menos. Perde emprego, a cabeça. Perde a família. Perde tudo. E a vida também. Sabe? Nós não temos nenhuma liberdade nesses países aí. Porque eles não reconhecem os famosos direitos humanos de São Francisco. E existem outros que não são muçulmanos, mas onde também não vivemos em plena liberdade. Cuba. A igreja de Cuba pode respirar a pleno pulmão? Lá tem uma questão política, né? Pois é. Mas Pois é. não pode. Pois é, não pode. Está cerceada também. Pode falar o que quer? Também não. A igreja no Vietnã pode falar o que quer? Nem na China. A China, que é o país mais populoso do mundo, pode a igreja lá falar o que quer? Também.
E existe a igreja fiel ao Papa, que é a igreja das catacumbas, que não é reconhecida pelo governo chinês, não é a famosa igreja patriótica. Continue. Versículo 10. É isso? É isso, né? Vamos. Então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente. Muitos ficarão escandalizados da comunidade e se entregarão mutuamente. É interessante que Tácito, um historiador romano do início do século II, descrevendo a perseguição neroniana, que foi a primeira de 64 a 67, afirma que os próprios cristãos presos se entregavam, ou entregavam outros. Por medo, para E se livrar. Clemente Romano, escrevendo uns 30 anos depois a igreja de Corinto, olha, 30 anos depois são os anos 90, eu me lembro perfeitamente de coisas acontecidas há 30 anos atrás. Você também não se lembra? Sim. Portanto, Clemente Romano, ao escrever nos anos 90, poderia ter sido testemunha ocular daquilo que aconteceu nos anos 65 ou 67. Você não se lembra das coisas que aconteceram nos anos 80? Perfeitamente. Eu também, e até dos anos 70. Estão vendo? E Clemente Romano afirma que os dois apóstolos, Pedro e Paulo, foram eliminados, foram martirizados por terem sido acusados. E provavelmente por judeus cristãos que não se entendiam com outros cristãos. Isto é, houve uma traição dentro da igreja. Não só a comunidade foi atingida de fora, mas como ela também sofreu de dentro internamente. Ela explodiu e E implodiu. Tácito, o historiador romano, fala exatamente isso. Um entregava outro. Os caguetas. Certo? Continue. E se odiarão uns aos outros. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E surgirão falsos profetas. Pela segunda vez, Mateus insiste em que essa época de perturbação externa e interna é a época de proliferação também, por incrível que pareça, dos falsos profetas. Mateus já havia nomeado esses falsos profetas no capítulo 7, no final do Sermão da Montanha. Muitos virão em meu nome e dirão: Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que realizamos curas? Em verdade vos digo, não vos conheço. Falsos profetas que, empolgados com o profetismo, extraviavam ou corriam por caminhos de falsa doutrina. Continue. Versículo 12 agora, 11 ainda. Não, 12. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Isto para Mateus é o suprassumo da prova da sua comunidade. Depois de alguns anos, a comunidade internamente se enfraqueceu no mandamento principal, que é o mandamento do amor. Toda a Torá mosaica, Mateus a subordinou ao mandamento do amor. Mas se esse mandamento do amor ainda dentro da comunidade se esfria, que calamidade, não? É o fim. É o fim. E tanto é o fim que continue a ler. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E mais adiante ele dirá que se esses dias não fossem abreviados, não sobraria um eleito. Mas por causa dos eleitos serão abreviados. Aqui, Mateus insiste em que se salvará desta situação aquele que perseverar. E esta palavra perseverar, com o substantivo grego hypomoné, perseverança, se tornou um termo clássico no cristianismo das origens. Não é
suficiente fazer o bem por algum momento. É preciso realizar o bem e viver o mandamento do amor a vida inteira, suportando todas essas calamidades externas e internas. Veja, então, e vejam os telespectadores como os eleitos serão provados nestes últimos tempos. Suportar a própria morte. Hein? E nós podemos dizer que estamos vivendo isto. Nós estamos vivendo isto. Como cada geração só vive uma vez, como nós só vivemos uma única vida, nós estamos vivendo isso aqui também. A Igreja Católica não está em queda livre? Sim, as estatísticas dizem isso, né? Pois é. Mas é pois que é. Grande o amor não anda esfriando dentro da igreja? Sim. É. Esses que saem também nunca foram católicos também, né, padre? São os católicos de Bem, mas veja, falácia, mas né? veja a situação. Mas veja, nós também devemos nos colocar em causa. Né? Não, eles são culpados. São culpados, sim, e são responsáveis pelo que fazem. Mas nós também temos a nossa parte de responsabilidade. Os maus pastores. Os falsos, aqui falo de falsos profetas, eles desapareceram de tudo, sem deixar rastro. Não. Infelizmente, eles giram por aí. E você conhece gente assim. Você conhece. E eu também. Lamentavelmente. Mateus, no Sermão da Montanha, afirmou que o dirigente e o dirigido vão os dois para o buraco, os dois para o abismo, porque os dois são cegos. Um cego guiando um outro cego. É linguagem do passado? Não. É Tá uma aí. linguagem atualíssima. Então continue. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testemunho para todas as nações. Para Mateus era imprescindível que no meio de todas as dificuldades e a despeito de todas as tribulações e sofrimentos e martírios, o evangelho fosse anunciado ao mundo inteiro. E isto, de certa maneira, é atual também. Em qualquer lugar do mundo onde você vá, um grupinho de discípulos de Jesus você tem. Podem até não ser católicos, mas podem ser ortodoxos, podem ser protestantes, podem ser anglicanos, são discípulos de Jesus. Creem em Jesus. Teve um caso recente agora na África, há poucos meses aí, de cristãos que foram assassinados, que se converteram ao cristianismo católico, que foram decapitados lá. Essa é a situação da nossa igreja. Os convertidos e os conversores. Pois é, esta é a situação atual da nossa igreja. O texto é atualíssimo para todas as idades. Bem, agora eu tenho a impressão que não podemos continuar mais. Dá só para falar a última parte desse Então versículo? fala rápido. E então virá o fim. Então virá o fim. Mas a respeito desse fim que virá, nós falaremos mais na próxima semana. Muito obrigado, até lá. Bom domingo a todos, até a próxima semana.